Oi, eu sou Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. E aí, pessoas, tudo bom? Então, hoje a gente vai continuar a linha de raciocínio que a gente começou no vídeo passado, falando sobre temas relacionados aos eixos temáticos. Lembrando que não adianta você simplesmente decorar tema. É muito importante que você entenda quais são as problemáticas gerais, porque a partir delas você vai conseguir adaptar os seus argumentos, seja lá qual for o recorte do tema que a prova vai pedir, ok? Hoje a gente vai falar sobre 5 temas do eixo temático meio ambiente. Então, quando nós falamos sobre temas relacionados ao meio ambiente, nós estamos falando sobre ações que vão trazer impactos diretos no meio em que nós vivemos. E aí, mesmo que a gente não viva no meio do mato, nós sabemos que tudo aquilo que acontece na floresta traz um impacto para a vida da gente também. Então é muito importante a gente entender esse conceito de ação e reação para falar sobre meio ambiente. Até porque, no fim das contas, o foco desse eixo temático, obviamente, vai ser a sustentabilidade. E sustentável vem de quê? De sustentar. Então, será que o meio ambiente ele consegue se sustentar, consegue se manter, consegue se refazer, se reestruturar, se nós continuarmos agindo da forma como nós agimos? Então, vamos pensar sobre isso um pouquinho dentro dos 5 temas que eu separei para vocês. Vamos lá. O primeiro tema que a gente pode ver acontecer, ver aparecer aí no Enem, etc., é alienação, consumismo e sustentabilidade. Um constante desafio ao homem. Vamos lá, o que é que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre alienação e consumismo, a gente está falando sobre a mídia, que de certa forma está o tempo inteiro nos incentivando a comprar. Mas, querida Rafaela, se eu tenho dinheiro, eu não posso comprar? Claro que pode. Acontece que o sistema em que nós estamos inseridos, o amado sistema capitalista, ele faz com que você queira consumir muito mais do que você precisa. Tanto que existe uma diferença entre consumir e ser consumista. O consumista é aquele que consome em excesso e muitas vezes produtos que não são necessários. Sendo assim, quanto mais nós consumimos, mais as indústrias vão produzir e mais esses recursos são tirados de algum lugar. E esse lugar é a natureza. E pior do que isso, quanto mais nós consumimos, mais nós geramos uma quantidade de lixo imensa. E esse lixo muitas vezes não é reciclado e não é reutilizado. Então nós estamos simplesmente acumulando vários lixos sem ter nenhum destino certo para eles. E qual é o problema disso? Isso destrói o solo, gera uma quantidade de gases tóxicos muito grande, isso afeta a camada de ozônio, isso afeta a nossa saúde. Então, assim, quando a gente pensa sobre alienação, consumismo e sustentabilidade, a gente está pensando sobre o desafio, então, as dificuldades que nós temos em lidar com os incentivos excessivos da mídia, em fazer com que nós consumamos, então, que nos torna alienados, e ainda por cima a falta de informação e até de incentivo em agirmos de modo mais sustentável, pensando, refletindo sobre quais são os impactos que as nossas ações vão ter no meio ambiente, certo? O segundo tema que é importante a gente falar, volta um pouquinho para aquilo que eu acabei de dizer, que é o descarte adequado do lixo e a preservação ambiental no Brasil. O que é que acontece? Quando nós descartamos o nosso lixo, muitas vezes não existe uma coleta coletiva, muitas vezes nós não separamos aquilo que é reciclável daquilo que é orgânico, e esses lixos muitas vezes vão simplesmente parar em aterros que trazem todas aquelas problemáticas que eu falei anteriormente. Então, quando nós pensamos nisso, de certa forma, existe uma falta de preocupação no presente que, obviamente, vai afetar o nosso futuro. A partir daí, nós já estamos passando por algumas situações como o aquecimento global, as mudanças das temperaturas, o derretimento das calotas polares. Isso fora todas as mudanças que tem acontecido e que a gente acha que são simplesmente catástrofes, mas nada mais é do que o clichê mais real resposta da natureza. Então, por exemplo, no início do ano nós vimos acontecer
queimadas na Austrália. E aí essas queimadas são comuns de acontecerem lá porque lá no verão é muito quente. Então as folhas secas, as árvores, elas naturalmente pegam fogo. Acontece que esse ano foi excessivo. Eles não conseguiram controlar porque estava muito mais quente do que o normal. Isso tudo é uma consequência do acúmulo do lixo, do não cuidado com o planeta Terra. É basicamente isso. A quantidade de lixo que a gente joga fora por causa do nosso excesso de consumo, o não existir uma coleta seletiva, não existir o incentivo à reciclagem e a um consumo consciente, vai trazer problemas ao nosso planeta do jeito que na verdade já está trazendo, né? Terceiro tema que eu não acredito que seja possível de cair, mas eu acho importante nós sabermos sobre, é o agronegócio e os seus impactos ambientais. O agronegócio, ele vem sendo cada vez mais difundido como sendo pop. O agronegócio é show, o agro é pop. Acontece que agro não é pop. O agronegócio, ele é um dos responsáveis pela maior quantidade de desmatamento. E ainda por cima tem uma quantidade exorbitante de agrotóxicos que são utilizados. E aí, parece ser legal, vamos plantar os nossos alimentos e vamos fazer com que os alimentos cresçam cada vez mais rápido. Acontece que esses agrotóxicos, eles são venenos que nos fazem mal, que fazem mal aos animaizinhos que naturalmente polinizam as plantas, que levam o polenzinho de um lugar para outro e são responsáveis pelo mantenimento da vivência dessas plantas. E aí as pessoas estão simplesmente 100% nem aí. Além disso, existe também o impacto desses agrotóxicos no solo. Depois de um tempo, recebendo uma quantidade exorbitante de agrotóxico, o solo ele se torna infértil, ele não vai servir para mais nada, não vai ter mais nutriente, não vai nos oferecer mais nada. Então aquele lugar se tornou inútil, simplesmente porque o sistema não quer esperar o tempo da planta. É basicamente isso. Pensando nos impactos para nós enquanto seres humanos, existe uma quantidade exorbitante de doenças que vem existindo de modo cada vez mais constante por causa da nossa alimentação. Então nós não nos alimentamos bem. E além do excesso de industrializados que não entra aqui, mas existe o excesso do agrotóxico. Então nós estamos nos envenenando. Por que eu não acredito que esse tema vai estar lá? Porque o nosso ministro do meio ambiente, ele é a favor dessas coisas. Então, agro é pop. Mas a gente precisa pesquisar sobre isso para desenvolver senso crítico e eleger pessoas melhores na próxima eleição. Próximo tópico, quarto tema, os impactos do desmatamento da Amazônia. Então, assim como o agronegócio, o desmatamento na Amazônia, ele também traz inúmeros impactos, obviamente, para nós enquanto sociedade. A Amazônia é um local muito especial, pela quantidade de animais que existem lá, pela quantidade de espécies de plantas que existem lá, por ser um habitat único de inúmeras dessas espécies e por ser um enorme ecossistema, certo? Além disso, a Amazônia ela pode nos promover inúmeras ervas medicinais e vários etc. Acontece que cada dia mais a Amazônia ela tem sido desmatada, especialmente para trazer mais espaço para quem? Para o agronegócio. Deixa a boiada do Ricardo Salles passar. Então, acontece que o agronegócio e a pecuária, quanto mais desmatarem a Amazônia, mais vão trazer todos aqueles impactos ambientais que nós temos falado desde o início. A mudança climática, aquecimento global, a morte dos animais, espécies que são fundamentais dentro de um ecossistema no qual nós não somos únicos. Então, é muito importante você entender tanto o papel da Amazônia, que não é só do Brasil, a maior parte está aqui, mas ela também está em outros países vizinhos, e pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais sobre qual é a motivação que tem existido para que haja um desmatamento tão grande da Amazônia. Porque, infelizmente, a intenção deles é fazer com que a Amazônia ela seja simplesmente um local de lucro. Mas, além desse lucro, ele não ser positivo para a própria Amazônia, ele é limitado. Afinal de contas, se as coisas continuarem do jeito que estão, ela vai se tornar infértil. Assim como os outros solos, não é mesmo?
E por fim, mas não menos importante, nós temos os desafios da gestão hídrica no Brasil. E aí essa é uma problemática que existe há muito tempo, que é falada há muito tempo e que ainda não caiu no Enem e ainda não foi resolvida. Então é super provável de estar por lá. Quando a gente fala de gestão hídrica, a gente está falando de gestão da água. Durante muito tempo, falou-se dessa problemática só em relação ao Nordeste. Afinal de contas, nós sabemos que aqui no Nordeste é o local em que muitas as regiões, né, elas são mais secas, então existe uma dificuldade maior para as pessoas terem acesso à água. Entretanto, há um tempo já começou-se a perceber que essa problemática da água, ela não é só exclusiva do Nordeste. Até porque há um tempo, especialmente por causa de todas essas mudanças climáticas que a gente tem falado no decorrer do vídeo, locais como São Paulo, que nunca tiveram problemas de falta de água, há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, esse é atrás, né, Rafaela? Eles passaram por uma vivência de racionamento de água porque os reservatórios chegaram ao volume morto, que é aquele local assim, que é o fim da água, tá acabando pela falta de chuvas. Então, hoje, gerir a água, cuidar da água, que é um bem não renovável, é cada vez mais importante e mais precioso. E aí, claro, entra a questão da utilização excessiva, seja da grande utilização da água pelas indústrias, seja da grande utilização da água pelo próprio agronegócio. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, mas... Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas pra gente produzir 1 quilo de carne, a gente usa, em média, 15 mil litros de água. Porque aí entra toda a água que é utilizada para produzir ração, água que é utilizada para o pasto que os bichos vão comer, enfim. Existe uma quantidade exorbitante de água sendo utilizada a todo momento, em todos os lugares, as indústrias. E aí existe o desperdício nosso, enquanto população. Aquela velha conversa de fechar o chuveiro quando está se ensaboando, de fechar a torneira quando está escovando os dentes. Tudo isso acomete um grande desperdício de água e isso precisa ser gerido. Então é uma situação muito importante da qual precisamos estar antenados, certo? Então por hoje são esses 5 temas. Qualquer dúvida vocês já sabem, só perguntar aqui, pergunta aos seus professores, estamos aqui para ajudar. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Pesquisem sobre o meio ambiente e mais do que isso, sejam bons cidadãos e cuidem do meio ambiente independente da redação do Enem, tá bom? Tchau, cheiro!